Bom dia, meus amores, tudo bem? E aí, descansaram de ontem para hoje? Agora nós temos sábado e domingo para descansar, né? Então vamos terminar as atividades. Quem deixou alguma atividade para trás essa semana, vamos fazer para poder descansar no final de semana, tá bom? Ó, hoje é sexta-feira, dia 18 de junho. Então, turminha, último dia da semana de aula, né? E amanhã vocês podem descansar. Então não deixe nada acumulado para a semana que vem. Se tem alguma atividade que vocês ainda não terminaram, terminem, para que amanhã vocês possam descansar, tá bom? Vou sair aqui para poder explicar. Hoje a nossa no livro interdisciplinar, ok? Então vamos lá. Ó, coloquem o calendário, né? Hoje é 18 de junho de 2021. Hoje é sexta-feira, o nome da nossa diretora, Dona Suzy. E o nome da professora Cristiane. Então, vamos lá. Desejo que você sorria muito hoje. Bom dia. Ó, dia 18, sexta-feira, 18 de junho. Página 62, região Centro-Oeste. Se comparadas às outras regiões do país, a região Centro-Oeste e a Norte podem ser consideradas em construção. A região Centro-Oeste apresenta atividades econômicas, industriais e urbanização em crescimento. Sua principal atividade econômica é a agropecuária. Embora a população do Centro-Oeste tenha crescido bastante nos últimos 70 anos, essa região ainda abriga o menor número de habitantes no Brasil. Em 1940, havia cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto em 2014 eram mais de 15 milhões de habitantes. A construção de Brasília, a abertura de estradas, o clima e o relevo favorável ao plantio e à pecuária, a facilidade para comprar terras e outros incentivos do governo atraíram migrantes para a região, povoando-a rapidamente. Observe o mapa ao lado, os estados, as principais cidades e o Distrito Federal, que fazem parte dessa região. Olha aí, Brasília está de vermelhinho. Cite 4 cidades importantes da região que não sejam capitais. 2. A construção de Brasília atraiu pessoas de outras regiões. Por quê? Os produtos agrícolas mais cultivados na região Centro-Oeste são soja, algodão, milho, cana-de-açúcar e feijão. Na pecuária destaca-se o gado bovino. É nessa região que encontramos o maior rebanho do país, que se destina em grande parte aos frigoríficos do Sul e do Sudeste e à exportação. As áreas de cerrado e de floresta da região Centro-Oeste, contudo, estão sendo cada vez mais ocupadas por plantações e criação de gado. Por esse motivo, correm o risco de desaparecer. Olha que coisa triste, né, pessoal? Ó, tá aí esse mapa com a legenda do lado mostrando aí tudo, onde é milho, trigo, algodão, onde é criação de bovino. Com base no mapa, responda as questões abaixo. E número 4. Letra A. Em que estado há maior ocorrência de ouro? Qual é o estado com maior criação de gado bovino? Em que estado há concentração e produção de tomate? Número 4. Qual é a grande ameaça para as áreas de floresta e de cerrado da região Centro-Oeste? Vocês vão discutir essa questão aí com a família, vão olhar lá em cima, vão procurar saber, tá bom? O espaço natural brasileiro. O Brasil, as principais formas de relevo são os planaltos, as planícies e as depressões. Observe a ilustração e as fotos a seguir. Aí, ó, planalto, tá vendo? Olha lá, planalto, chapada, serra. Tá mostrando tudo aí. Gente, a serra. Aqui tem uma planície aqui embaixo, ó, número 2. O que é erosão? É o processo de remoção e transporte de partículas que pode ocasionar o desgaste do relevo, viu? Escarpa é a inclinação íngreme de um terreno no Brasil. As inclinações íngremes de planaltos podem ser chamadas de serras. Ó, tá mostrando aí a chapada, a serra. Ó.
sedimentação, ó, planalto, olha lá, depressão, que é tipo uma cratera, né? No meio de um parque, de um lugar. A depressão, ó, tá vendo? Tá mostrando tudo aí direitinho, as cadeias de montanhas. Ó, observe no mapa abaixo como são distribuídas no Brasil as principais formas de relevo, os planaltos, as planícies e as depressões. Ó, tá aqui, temos uma legenda com as cores, tem aí no livro de vocês vão prestar atenção. E vão responder. Qual é a forma de relevo predominante no Brasil? E no estado onde você mora? Vocês vão olhar aqui onde que fica Minas Gerais, ó. Dá pra ver direitinho. 2. Qual forma de relevo acompanha o Rio Amazonas? O maior rio brasileiro em extensão? 3. 2 importantes rios do Brasil são o São Francisco e o Paraná. Veja-os no mapa e indique em que grande forma de relevo eles estão. Então, vocês vão olhar lá no mapa, onde está o Rio São Francisco e o Rio Paraná. 4. Observe o mapa da página anterior, da outra página, e analise novamente as formas de relevo do seu estado. Agora, escolha duas dessas formas e faça colagens ou desenhos ilustrando. Elabore legendas indicando a forma de relevo e localização do estado. Colore, viu, gente? Faça coloridinho para poder ficar bacana. Os rios sempre correm de lugares de maior altitude para lugares de menor altitude. Não tem jeito, né, gente, dele correr daqui de baixo para cima. Então, ele corre lá de cima, onde é mais alto, para o lugar mais baixo. Suas águas retiram sedimentos das partes mais altas dos planaltos, por exemplo, e os depositam nas partes mais baixas, como as planícies. Observe, olha lá. Tá vendo? Aí forma as cachoeiras, olha, ele vem lá de cima. Várias nascentes. Ó. Olha lá, tá mostrando, ó, nascente, local onde nasce o rio, afluente, o rio que deságua em outro rio, tá? Os números, vocês vão olhar o mapa e observar. Foz, local onde termina o rio, que é aqui embaixo, ó. Tá vendo? 5. Indique na ilustração com o número 1 outras nascentes, ó. Com o número 2, outros afluentes e com o número 3, outras fozes dos rios. Tá bom? Tem lá para poder indicar. Vocês vão olhar. Ó, tem outras, ó. Vocês vão indicar. Tá bom? A área ocupada por um rio principal e seus afluentes é chamada bacia hidrográfica. O mapa de o Brasil com as bacias hidrográficas. Observe ao lado o mapa que mostra a divisão e a localização das bacias hidrográficas brasileiras. Ó, tá mostrando. Ó, tá lá o nome das bacias, ó, bacia do Amazonas, bacia do Tocantins, bacia do São Francisco, bacia do Paraná, bacia do Atlântico. Tá tudo escritinho. Qual é a maior bacia hidrográfica em extensão? Brasileira em extensão? Vocês vão observar e vão colocar aqui para mim o nome. Cite a principal bacia hidrográfica do estado que você mora. Qual estado que a gente mora? Minas Gerais. Então, vocês vão colocar aqui qual que é a bacia do nosso estado. Vocês vão olhar aqui, ó. Agora, você pode utilizar a rosa dos ventos, copiada da página 36. Coloque-a sobre o mapa, aquela rosa dos ventos que vocês fizeram. Coloque sobre a página, sobre o mapa, e leia as informações a seguir. Depois responda em que direção correm os rios.
São Francisco, que nasce na Serra da Canastra e tem sua foz no Oceano Atlântico. Paraná, que depois de percorrer estados brasileiros e outros países, despeja suas águas no Oceano Atlântico. Tietê, que nasce no mar, na Serra do Mar e tem sua foz no Rio Paraná. Um país tropical. Diariamente a televisão, o rádio, os jornais dão notícias sobre as condições do tempo, como está o tempo hoje, como estará amanhã, se vai fazer frio ou calor, se vai chover ou não. Em geral, usamos a palavra tempo para indicar as condições da atmosfera, principalmente a temperatura e a umidade. Veja no mapa, olha lá. Mapa de previsão do tempo, olha lá. Tem a legenda, todos os mapas, gente, sempre vai ter uma legenda porque ele, quer mostrar pra gente se é o tempo, se é a área de cultivação, área política, área das bacias hidrográficas, sempre vai ter legenda. Então, quando tem dúvida, vai na legenda. Número 1. Que tempo predominou nas capitais dos estados no dia 21 de nove de 2016? Olha aí. Quais capitais apresentaram chuva? Os números que aparecem próximo do nome das capitais indicam a temperatura mínima mais baixa e a máxima, que é a mais alta, ao longo do dia. A temperatura é medida em graus. 23 graus é igual a 23 graus. Sabendo disso, responda as questões. Qual a capital teve previsão de temperatura mais alta? Em que capital está previsto fazer mais frio? Tudo olhando a legenda. Qual foi a previsão do tempo naquele dia para a capital do estado onde você mora? O clima de um lugar depende das condições do tempo que lá predominam na maior parte do ano, em que se repetem ano após ano. As condições do tempo são determinadas principalmente pelo modo como esse lugar recebe os raios solares. Nosso planeta recebe a luz e o calor do Sol, mais diretamente em algumas regiões do que em outras. Por isso, eles podem ser divididos em zonas climáticas. São 3 as zonas climáticas da Terra, separadas por linhas imaginárias. Olha lá, separado, mas as linhas são imaginárias. Zonas polares, nessas zonas faz muito frio. Olha lá, ela tá tipo de azulzinho, Pra mim aqui tá azulzinho. Ou verde. Faz muito frio o ano todo, as terras são geladas e praticamente não são habitadas. A laranja, zona temperada, as estações do ano são bem definidas e as temperaturas são mais baixas do que a zona tropical. E tem esse que é amarelo, roxinho. Zona tropical. Nessa zona, o calor é predominante o ano todo, sobretudo nas áreas próximas à linha do Equador. Quase a totalidade do território brasileiro está situado na zona tropical, que é a região mais quente do planeta. Por essa razão, os climas brasileiros são predominantemente quentes. Praticamente toda a região sul e um pequeno trecho da região sudeste são as únicas áreas de nosso país que estão fora da zona tropical. Olha lá para vocês verem. Tá vendo? Minas Gerais está, Com base no mapa acima, anote qual tipo de clima predomina no estado onde você mora. Então, vocês vão anotar aí pra mim. Não acabei falando, hein, pessoal? Então, anotem aí, façam atividade com bastante capricho, que segunda-feira eu mando a correção da atividade interdisciplinar. Bom final de semana, bom descanso, um beijão pra vocês.